Uma facção criminosa amarrou uma mulher negra a um tronco no meio do bosque. Bastou um sinal discreto para que seu marido, um operador de elite das forças especiais, viesse atrás dela. Quando a vida de quem amamos corre perigo, não existem barreiras que nos detenham. Mas antes de mergulharmos nessa história, lembre-se de se inscrever no canal e contar nos comentários de onde está assistindo. O sol queimava a pequena cidade de Silver Lake naquela tarde sufocante de verão, levantando miragens no asfalto esfarelado. Lívia Duarte ajeitou o crachá no bolso do uniforme ao sair pela porta lateral do hospital regional. Eram quase 17 horas, e as 15 horas de plantão duplo estavam gravadas em suas olheiras profundas. Enfermeira dedicada, não abria mão da postura firme e do sorriso contido que todos reconheciam. Agora, tudo o que queria era atravessar a estrada de terra e chegar em casa, onde Jonas a aguardava. Aquele atalho de chão batido, ladeado por pinheiros, sempre parecia vazio, e naquele dia não foi diferente. Mas ao caminhar, Lívia percebeu o ronco grave de um motor se aproximando. Um SUV preto reduziu a velocidade logo atrás. Antes que pudesse reagir, 4 homens mascarados desceram bruscamente. O mais alto segurou seu braço com brutalidade. "Você falou demais, enfermeira", murmurou enquanto os outros gargalhavam. Ela tentou se soltar, mas logo foi derrubada, o impacto do chão seco arrancando-lhe o fôlego. Arrastaram-na pelo mato até o coração da mata fechada, onde a estrada desaparecia dos olhos curiosos. Suas unhas cavavam a terra, mas eram inúteis contra 4 agressores. "Os predadores mandam lembranças", zombou um deles, amarrando-lhe os pulsos atrás de um tronco grosso. A corda áspera abria cortes em sua pele. "Isso é para você aprender a não se meter no que não entende", acrescentou outro, cuspindo perto de seus pés. Lívia reconheceu o emblema prateado gravado nos anéis de 2 deles, símbolo dos predadores de Silver Lake, a quadrilha que dominava o tráfico e, segundo rumores, contava com apoio velado de figuras do governo local. O quarteto se afastou entre as árvores, deixando para trás o eco cruel de risadas. Presa, Lívia sentiu o peso das sombras se fechando sobre seu corpo imobilizado. Seus olhos ardiam, não de medo, mas de ira. Testou as amarras. Estavam firmes demais. Não havia como escapar. O bosque parecia mais vivo do que nunca. O coachar distante, o vento entre as folhas, o zumbido dos insetos. Mas nenhum som humano, nenhuma esperança de socorro. Respirou fundo. Eles não faziam ideia do erro que haviam cometido, porque Lívia nunca estava sozinha. Não sabiam nada sobre o anel em seu dedo, muito menos sobre o homem que viria buscá-la. O metal frio pressionado contra sua pele era sua única salvação. Presente de Jonas em seu último aniversário, escondia um dispositivo de emergência. Com esforço quase desumano, ela conseguiu pressionar o botão escondido no interior da joia. Um gesto quase invisível, mas que poderia mudar tudo. Não havia sinal, nenhuma confirmação de envio. Apenas fé. Quilômetros dali, Jonas Duarte, veterano das forças especiais, arrumava suas armas e equipamentos em uma oficina improvisada. O celular vibrou. Na tela, o alerta vermelho piscava. O inferno estava prestes a começar. O ex-integrante da Força Delta reconheceu imediatamente o código silencioso do anel. Um calafrio percorreu sua espinha, enquanto a localização de Lívia pulsava no visor do dispositivo. "Lívia", sussurrou Jonas Duarte, a boca seca como pó. Em segundos, deixou de ser apenas um homem comum. Cada fibra do seu corpo acionou o treinamento militar que nunca o abandonara. O medo transformou-se em foco metódico. Pegou a chave do carro com mãos firmes, mesmo que por dentro houvesse apenas tempestade. Verificou a pistola guardada no cofre e a colocou sob o banco do motorista. No curto trajeto até o veículo, flashes da esposa invadiram sua mente. O sorriso cansado ao sair para o trabalho, o beijo apressado na porta de casa. Deveria tê-la buscado no hospital. Deveria ter sido mais cauteloso. Agora não havia espaço para arrependimento. "Estou indo, meu amor",
murmurou, como uma jura solene, enquanto o carro rugia pela estrada poeirenta. O GPS mostrava que ela estava no bosque próximo ao caminho rural, um ponto esquecido por todos, exceto por quem queria se esconder. O que os predadores não sabiam era que haviam mexido com o homem errado, um inimigo sem freios quando se tratava de proteger quem amava. O calor derretia o asfalto velho da estrada, mas Jonas acelerava como se o tempo pudesse ser vencido na força da vontade. Os pneus levantavam nuvens de poeira avermelhada, cortando curvas com precisão militar. O volante quase se partia sob a pressão de seus dedos brancos. Cada cenário possível se desenrolava em sua mente, e cada um era mais brutal que o outro. Não siga a mesma rota 2 vezes. Mantenha o telefone carregado. Confie no instinto. Eram as lições que repetira a Lívia tantas vezes. Agora ecoavam como acusações tardias. O suor descia pela testa, mas o cálculo era implacável. 15 minutos desde o alerta. 16. 17. Cada segundo pesava como uma eternidade. Enquanto isso, amarrada ao tronco, Lívia resistia ao ardor das cordas que dilaceravam seus pulsos. O sol castigava sua pele exposta e o suor lhe turvava a visão. Para não ceder ao pânico, aplicava a técnica que aprendera nos plantões de emergência. Inspirar em 4 tempos, segurar por 7, expirar por 8. Era seu escudo invisível contra o desespero. O estalo de galhos partindo a fez congelar. Vozes e risadas abafadas ecoaram. Os predadores não tinham partido. Estavam por perto rondando como caçadores brincando com a presa. Lívia fechou os olhos, recusando-se a dar-lhes o prazer de ver seu medo. Na escuridão interior, visualizou Jonas correndo em sua direção, escolhendo rotas, preparando-se para a guerra. Bastava resistir alguns minutos mais. A poucos metros dali, o destino trouxe uma testemunha improvável. Dona Margarida Ferreira, vizinha idosa que voltava do mercado, dirigia devagar pela estrada de terra. Ao notar sombras suspeitas entre os pinheiros, reduziu ainda mais a velocidade, ajustou os óculos no nariz fino e, de repente, viu. 4 encapuzados arrastavam uma mulher. Seu coração quase parou. Reconheceu imediatamente Lívia, a enfermeira que sempre lhe entregava um sorriso acolhedor no posto de saúde. Margarida tremeu. Sabia que não tinha forças para enfrentar aqueles homens, mas também não poderia virar as costas. Estacionou atrás de uma curva, pegou o celular com dedos vacilantes e voltou a pé, escondendo-se atrás da vegetação. Gravou cada segundo, lágrimas borrando sua visão. Lívia sendo presa, insultos cruéis, risos perversos. Que Deus me perdoe por não fazer mais, murmurou, enviando a gravação para o grupo de moradores com uma mensagem desesperada. Enquanto isso, Jonas dirigia como se o mundo dependesse daquilo. E dependia, pois para ele, Lívia era o mundo. Abandonou o carro na entrada do bosque e avançou a pé, movendo-se como a sombra silenciosa que fora treinado a ser. Ao chegar à clareira, o silêncio tomou conta. Não havia mais gargalhadas, apenas o vento arrastando folhas e a respiração pesada da esposa. Os predadores já tinham ido, deixando a crueldade para trás. Jonas analisou o perímetro com olhos de soldado, sempre à caça de armadilhas. Quando viu Lívia amarrada, algo dentro dele quebrou e ao mesmo tempo se fortaleceu. Ela estava ferida, desidratada, mas seus olhos queimavam com uma chama indomável. Estou aqui, sussurrou puxando a faca para cortar as cordas. Lívia não chorou. Não gritou, apenas o encarou com dignidade tão profunda que o fez sentir-se pequeno diante da grandeza dela. Seu corpo podia estar debilitado, mas seu espírito era inquebrável. Com movimentos precisos, Jonas cortou as amarras. Os pulsos dela sangravam, mas ao tocar sua mão ele soube. Ainda estavam vivos, ainda estavam juntos. E para um homem como ele, isso bastava para incendiar o mundo.
O contraste entre a calma de Jonas e a fúria que borbulhava em silêncio dentro dele era quase insuportável. Você está segura agora? Murmurou, examinando os pulsos dilacerados de Lívia enquanto a ajudava a se erguer. As pernas dela vacilavam, ambas após horas imobilizada, mas seus olhos guardavam a mesma chama de sempre, a força que fazia dela uma enfermeira admirada por todos no hospital. Eles não vão parar, sussurrou, a voz rouca pela sede e pelo medo contido. Nem eu, respondeu Jonas firme, como quem sela um pacto eterno. A promessa não era só de proteção, era um juramento de enfrentamento. Jonas sabia, o ataque não fora um acaso. Os predadores de Vale Escuro haviam deixado sua assinatura. No caminho de volta, o silêncio no carro era denso como concreto. Lívia fechou os olhos, tentando respirar fundo. Jonas mantinha o olhar em cada cruzamento, cada sombra. Seu retrovisor era sua trincheira. O que não sabiam é que naquele exato instante, o vídeo gravado por Dona Margarida já circulava. Na cozinha simples, mãos trêmulas seguravam o celular. A idosa havia enviado a gravação para a sobrinha na capital com uma única frase: "Desta vez, não posso me calar." O arquivo espalhou-se em questão de horas, como fogo em palha seca. Primeiro nos grupos locais, depois em páginas estaduais, até alcançar perfis de ativistas nacionais. As imagens tremidas mostravam o rosto de Lívia, as mãos amarradas, os encapuzados zombando. Era impossível olhar sem sentir náusea. Uns reconheciam a clareira. Outros identificavam os homens, apesar dos capuzes. Muitos reconheciam a enfermeira que cuidara de seus filhos e pais. O que deveria ser enterrado nas sombras tornava-se um estopim. Vale Escuro começava a despertar. A noite caiu sobre a cidade como um manto pesado, mas ninguém dormiu em paz. O vídeo circulava nos becos, nas cozinhas, nos bares. A indignação crescia como fermento. E enquanto isso, na pequena igreja da Rua das Laranjeiras, as luzes permaneceram acesas. O pastor Elias Moura, homem de 67 anos, sempre discreto, tomou uma decisão. Não haveria mais silêncio. O salão paroquial, com bancos gastos e paredes descascadas, transformou-se em refúgio. 20 rostos o encaravam quando ele falou: "Muitos de vocês não sabem, mas eu marchei em Recife nos anos 80, vi sangue e vi coragem. Não estamos diante de algo novo. Estamos diante da mesma injustiça com outro nome." Dona Margarida, na primeira fileira, rezava com o terço apertado. Ao lado dela, a jovem professora Ana Duarte anotava cada palavra, surpresa com a firmeza de quem sempre parecera contido. Nossa igreja não será apenas lugar de oração. Será abrigo, será trincheira. Elias abriu um mapa da cidade sobre a mesa de madeira gasta. O que fizeram com Lívia é só a ponta do iceberg. Os predadores contam com o medo, mas hoje o medo muda de lado. No fundo, senhoras serviam bolo de milho e café quente, espalhando um aroma doce que contrastava com a gravidade do momento. Papéis eram distribuídos. Nelas, vizinhos anotavam rotas, placas de veículos suspeitos, nomes sussurrados. "Aqui ninguém mais será silenciado", disse o pastor, sua voz ganhando força. "Nem a fé nem o medo vão nos separar." Um jovem levantou a mão. "Pastor, eles podem vir atrás do Senhor também. Essa gente não perdoa." Elias sorriu com serenidade. "Tenho 67 anos. O que eles podem tirar de mim que Deus já não tenha me dado em dobro?" A reunião avançou madrugada adentro. Estratégias surgiram, sinais de alerta, pontos de refúgio, revezamentos de vigília comunitária. Aquela igreja, antes vista como símbolo de resignação, transformava-se em quartel de resistência. Ao final, compartilharam o pão e o café, selando um pacto silencioso. A luta de Lívia e Jonas não era mais apenas deles. Agora tinha rostos, vozes, mãos calejadas. O povo carregava consigo mais que planos, carregava a certeza de que até o afeto pode ser arma contra a opressão. Na cozinha de casa, Jonas espalhou fotografias e mapas sobre a mesa, o abajur lançando uma luz amarelada sobre seu rosto fechado.
Em apenas 3 dias, a cidade já não era a mesma. O quarto estava mergulhado em silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac impaciente do relógio de parede. Elias espalhava fotografias e recortes sobre a mesa, cada imagem uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Havia 3 noites que ele não dormia direito, vasculhando perfis em redes sociais e acionando antigos contatos militares em busca de respostas. Aqui, murmurou, ampliando uma foto no tablet. Clara se aproximou devagar, o olhar ainda marcado pela dor nos pulsos, onde as cordas haviam deixado marcas profundas. Na imagem, um dos encapuzados surgia sem a máscara, brindando em um bar de beira de estrada. No dedo reluzia algo impossível de ignorar, o anel prateado da guarda auxiliar de Vale Sombrio. Meu Deus! Oh, sussurrou Clara, levando a mão à boca. Eles não são bandidos comuns. São homens pagos para nos proteger. O sangue de Elias ferveu. Não era apenas um bando agindo nas sombras. Havia um sistema inteiro por trás. Uniforme, distintivo, juramento. Tudo corrompido. Isso explica o silêncio da polícia. Disse Clara, a voz trêmula, passando os dedos pelos cabelos. Eles estão acobertando os próprios. Elias bateu os punhos na mesa com tanta força que o abajur tremeu. Então vamos precisar de algo maior do que provas frágeis. Eles têm a lei no papel, mas nós temos a verdade. Naquela madrugada, os dois traçaram planos entre xícaras de café frio. O trauma parecia ter despertado em Clara uma chama nova, feroz. A enfermeira, conhecida por sua calma, agora falava com uma firmeza que impressionava até o marido. Se quisermos derrubar esse sistema, precisamos pensar como ele, disse ela, os olhos brilhando sob a luz fraca da cozinha. O telefone interrompeu a conversa. Elias atendeu com cautela. Do outro lado, a voz grave de Roberto Mendes, sargento estadual, parecia carregada de tensão. Elias, escute com atenção. Vi seu nome numa lista de monitoramento. Vocês estão sendo vigiados. Não falem nada importante por telefone. O silêncio após a ligação foi pesado. Clara encarou o marido com um misto de medo e determinação. O que começara como um ataque brutal havia se transformado numa guerra contra forças invisíveis e poderosas. Não era mais apenas sobre ela. Era sobre expor um câncer que sufocava Vale Sombrio há anos. Eles acham que nos intimidam. Elias guardou as fotos numa pasta de couro. Mas não sabem com quem mexeram. Clara apertou a mão dele. Pela primeira vez desde o horror, não havia medo em seus olhos. Apenas uma coragem implacável. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Helena Duarte estacionava seu carro alugado na entrada da cidade. Jornalista investigativa de renome, ela havia se desviado de sua rota ao sentir o cheiro de algo maior nas redes sociais. Munida de seu caderno surrado, percorreu as ruas estreitas de Vale Sombrio. O ar estava pesado, carregado de uma tensão quase palpável. Naquela tarde, ao encontrar a casa simples de Clara e Elias, foi recebida com desconfiança. Clara, ainda com os pulsos marcados, hesitou, mas acabou cedendo. Estou aqui para ouvir a sua versão, não para distorcê-la, disse Helena, aceitando o café servido em uma caneca lascada. A entrevista havia acabado de começar, quando batidas violentas sacudiram a porta. Um homem de terno amarrotado e gravata mal ajustada entrou sem ser convidado. Seus olhos arrogantes varreram o ambiente até pousarem sobre a repórter. Jornalistas não têm espaço nos nossos assuntos internos, rosnou, inclinando-se de forma intimidadora. Melhor ir embora antes que seu carro quebre por acidente. Depois que ele saiu, o silêncio foi sufocante. Helena fechou o caderno devagar, como se pesasse suas opções. Mas isso acontece sempre? Perguntou. Clara assentiu, o olhar fixo na janela. Com todos que tentam ajudar. Naquela noite, no único hotel da cidade, Helena ligou para o editor. Sua voz estava firme, sem sombra de dúvida. Não vou embora. Há algo grande acontecendo aqui. Nos dias seguintes, ela mergulharia fundo. Falaria com Dona Margarida, a idosa que havia filmado o sequestro. Buscaria rostos conhecidos no vídeo. Ouviria histórias abafadas por anos.
E cada peça revelava uma verdade mais perigosa do que ela imaginava. Helena Duarte havia acabado de publicar sua primeira reportagem sobre Vale Sombrio. Na matéria, ela revelara não só o ataque brutal contra Clara, mas também detalhes das conexões entre os homens mascarados e a política local, obtidos em uma conversa reservada com o pastor Samuel Ferreira. O efeito foi imediato. As linhas telefônicas da pequena cidade e de vilarejos próximos não paravam de tocar. Pessoas que antes se calavam, agora ganhavam coragem para falar. Agricultores despejados, comerciantes extorquidos, jovens agredidos pela polícia auxiliar. Todos traziam histórias sufocadas pelo medo. Clara, que até então evitava se expor, viu seu nome ecoar por toda a região. Eu nunca quis isso, confessou ela a Helena em uma tarde chuvosa, as mãos apertadas em torno de uma xícara quente. Algumas batalhas não são escolhidas, respondeu a repórter com firmeza. Elas escolhem a gente. A cada nova publicação, mais vozes se juntavam. A enfermeira que antes curava em silêncio tornara-se símbolo involuntário de resistência. Helena sabia que estava arriscando sua carreira, talvez até a própria vida. Seu editor alertava sobre processos e ameaças. Mas diante de pessoas que antes sussurravam, agora falando em praça pública, ela tinha certeza. Certas histórias precisam ser contadas, custe o que custar. Era madrugada, quando batidas contidas ecoaram na porta da casa de Clara e Elias. Ele, sempre em alerta, pegou discretamente a arma que mantinha escondida e fez um sinal para a esposa. Clara espiou pela janela lateral. Sob a luz fraca do poste, reconheceu uma figura frágil. É Júlia Moreira, ela murmurou. A jovem de 22 anos, voluntária frequente no hospital, entrou em desespero assim que a porta se abriu. Olhava para trás como se algo a perseguisse. Os olhos vermelhos denunciavam horas de choro. Nos braços, ela apertava contra o peito uma pasta de couro marrom, como se fosse sua única proteção. Eu não aguento mais, disse com a voz quebrada. Clara a conduziu para a cozinha, onde o cheiro suave de chá de erva doce começava a se espalhar, criando um refúgio momentâneo. Sentada à mesa, Júlia parecia menor do que realmente era. Os Reapers não agem sozinhos. Engoliu em seco, abrindo a pasta com mãos trêmulas. Mãe, a empresa do meu pai os financia. Ali estavam contratos camuflados, transferências bancárias, registros fotográficos de reuniões secretas. O esquema era claro. A construtora Moreira pagava os homens mascarados para aterrorizar famílias e obrigá-las a vender suas terras por valores ridículos. O ataque contra você não foi aleatório, continuou, olhando para Clara com lágrimas correndo pelo rosto. Você liderou aquele abaixo-assinado contra a demolição do centro comunitário. E quando vi o vídeo, eu reconheci o anel de um dos homens. Foi meu pai quem entregou ao chefe de segurança da construtora no Natal passado. Elias, sentado em silêncio, analisava cada documento com frieza militar. Clara, por sua vez, segurou as mãos da jovem com delicadeza. Você sabe o peso dessa escolha, Júlia? Perguntou suavemente. A moça respirou fundo, a voz agora firme, apesar do choro. Sei. Não posso chamar de família algo construído sobre o sofrimento de tanta gente. Eu escolho não herdar o crime. Clara a abraçou, sentindo o corpo da jovem finalmente relaxar. Elias lançou um olhar firme para as duas. Havia naquele momento uma aliança silenciosa, nascida do acaso, mas unida pela verdade. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas, estavam os três juntos, conscientes de que uma tempestade maior estava a caminho. O passado poderia estar manchado de sangue, mas dali em diante seriam as escolhas deles que definiriam o futuro. As chamas devoravam as vigas antigas do templo como uma fera faminta. Pastor Samuel Ferreira despertou tossindo, os pulmões invadidos pela fumaça antes mesmo que pudesse abrir os olhos. Com reflexos de quem já carregava décadas de luta, levantou-se e correu pelos corredores estreitos, batendo nas portas onde os idosos refugiados dormiam.
Fogo, saiam agora! Gritava, apoiando Dona Rosa, que tremia agarrada à bolsa onde escondia o celular com o vídeo que denunciara o crime. O pequeno grupo conseguiu escapar pelos fundos segundos antes de o teto desabar em estalos. Do lado de fora, viram impotentes as labaredas engolirem o espaço que, nas últimas semanas, deixara de ser apenas uma igreja e se tornara o coração da resistência em Vale Sombrio. Em minutos, moradores acordados pelo alarme se juntaram, uns de pijama, outros ainda vestindo às pressas o que encontravam. Elias Duarte foi um dos primeiros, organizando uma corrente humana para carregar baldes d'água até que os bombeiros chegassem. Eles acham que nos silenciam com fogo, murmurou, o rosto endurecido pelo brilho alaranjado das chamas. Clara chegou correndo, ajoelhando-se ao lado do pastor sentado na calçada, verificando seus sinais vitais com a precisão da enfermeira. Estou bem, filha, disse Samuel, segurando-lhe a mão com força. Podem queimar paredes, mas jamais queimarão nossa fé. Enquanto os bombeiros lutavam contra o incêndio, algo inesperado aconteceu. Um círculo de pessoas se formou ao redor da igreja destruída. Primeiro, uma voz solitária começou um hino baixo, depois outra se uniu, até que dezenas cantavam juntos, como se as chamas não fossem capazes de consumir o espírito coletivo. O amanhecer encontrou ruínas fumegantes, mas também um pátio repleto. Famílias traziam café e pão. Crianças pintavam cartazes improvisados. Idosos narravam memórias de outras épocas de resistência. Foi então que Clara, sempre discreta, subiu nos degraus chamuscados da entrada. O silêncio se espalhou quando ela ergueu a voz, firme apesar das lágrimas. Eles incendiaram nossa igreja acreditando que nos dispersariam. Esqueceram que não precisamos de paredes para sermos unidos. Aqui ninguém mais será silenciado. O pátio explodiu em aplausos e gritos de apoio. O que deveria ser um golpe fatal tornava-se ali o nascimento definitivo do movimento. O fogo, em vez de destruir, havia forjado algo mais forte. Aquela mesma hora, Elias estacionava diante da delegacia estadual. Em mãos, uma pasta de couro com provas organizadas. Contratos, fotos e transferências que ligavam os Reapers à polícia local e à construtora Moreira. O coração acelerava, não de medo, mas de convicção. Foi recebido em uma sala pequena nos fundos por Sargento Henrique Lima, veterano de olhar cansado e dedos inquietos sobre a mesa gasta. Elias colocou a pasta diante dele. O senhor sabe a verdade, disse firme. Eles quase mataram minha esposa. Henrique folheou os documentos, o rosto enrijecendo a cada página. Elias, atento, acompanhava cada movimento como quem lê um campo de batalha. Após minutos pesados, o policial expirou fundo. Sempre soube. Mas saber é diferente de agir. A voz carregava culpa e resignação. Passei anos vendo a corrupção envenenar tudo e calei por medo de colocar minha família em risco. Não lhe peço que seja herói, rebateu Elias. Apenas que faça seu dever. Um brilho diferente surgiu nos olhos do sargento. Talvez fosse a chance de redenção. Talvez apenas o cansaço da omissão. Fechou a pasta, guardou no cofre particular e estendeu a mão com firmeza. Vou proteger vocês. É o mínimo que posso fazer, mas nas ruas a atmosfera escurecia. Viaturas circulavam lentamente pelos bairros onde surgiam protestos. Câmeras fotografavam manifestantes. Placas de carros eram anotadas discretamente. Clara, ao sair do hospital naquela tarde, percebeu o peso do cerco. Um carro policial a seguiu por 3 quarteirões antes de desaparecer. Ela não precisava de mais provas. Sabia que agora estavam sendo caçados. As janelas de Riverstone se fecharam naquela semana, como se a própria cidade tivesse esquecido como respirar. O silêncio era espesso, cortado apenas pelo ronco dos motores de patrulhas que rondavam os bairros, registrando placas e intimidando moradores. O que antes era convivência simples nas praças e mercados, agora se transformava em um terreno minado de olhares rápidos e portas trancadas.
No meio desse cerco invisível, o tenente aposentado Jonas Duarte lutava contra anos de silêncio. E foi na praça principal que a chama da resistência brilhou mais forte. Centenas se reuniram em protesto pacífico, erguendo cartazes contra o céu pesado. Elisa Andrade estava à frente, o rosto cansado, mas os olhos firmes como nunca. Ao lado dela, seu marido Jonas mantinha a mão entrelaçada à dela, escaneando a multidão com reflexos de soldado. Justiça para todos. Ecoavam as vozes, multiplicadas como trovão. O pastor Mateus Nogueira entoava orações, enquanto Dona Gertrudes distribuía garrafas d'água. Mas a calmaria durou pouco. Viaturas chegaram em disparada, portas batendo, policiais armados. À frente, o delegado Henrique Braga, fiel ao empresário corrupto Lúcio Farias, apontou o dedo como uma sentença. Prendam aquele homem. Está incitando o terrorismo. Jonas não resistiu quando foi derrubado no asfalto por 3 oficiais. Seu olhar, mesmo preso contra o vidro da viatura, buscou o de Elisa. Não havia medo ali, apenas um código silencioso. Continue. Os celulares erguidos registraram cada detalhe. A jornalista Ana Torres, transmitindo ao vivo, denunciava em tempo real. Estamos testemunhando abuso de autoridade em plena luz do dia. Quando a viatura partiu, um silêncio pesado recaiu sobre a praça. Elisa respirou fundo e, pela primeira vez, sua voz não tremeu. Eles podem levar um de nós, mas jamais levarão todos nós. O grito virou coro. Uma onda de resistência rompeu a praça. Naquela mesma noite, a casa de Mateus, transformada em quartel improvisado após o incêndio da igreja, ficou lotada. Elisa, agora no centro, distribuía tarefas como uma comandante em campo. Precisamos de advogados. Precisamos da imprensa. Precisamos de provas. Cada um de vocês tem um papel. Ana Torres projetava os vídeos já virais. Ao lado, a estudante de direito Natália Farias expunha as violações constitucionais cometidas pela polícia. Enquanto a cidade dormia, Riverstone despertava. Elisa, que antes apenas curava feridas no hospital, agora curava uma comunidade inteira. O medo que aprendia se transformara em voz, em fogo. No lugar da mulher que um dia fora amarrada a uma árvore, surgia uma líder que faria tremer os alicerces da cidade. E então, naquela noite silenciosa, o som de passos militares quebrou a calma. 4 homens atravessaram o quintal dos Andrade. Elisa reconheceu de imediato um rosto marcado. Rafael Mendes, veterano que havia servido com Jonas em Kandahar. Ele e outros 3 ex-integrantes da Força Delta o abraçaram com força. Não trouxeram apenas solidariedade, trouxeram experiência. Ninguém toca na família de um irmão de armas e fica impune, disse Rafael, colocando sobre a mesa uma pasta abarrotada de fotos e relatórios. Haviam passado dias rastreando encontros secretos. Em uma das imagens, o xerife Antônio Ribeiro aparecia recebendo envelopes do empresário Lúcio em um posto de gasolina afastado. Em outra, o mesmo homem apertava a mão de líderes dos Black Vultures, o grupo criminoso que aterrorizava a cidade. Elisa sentiu um nó na garganta. Ali estava a prova. Mas junto dela também o peso. Agora não havia mais volta. O homem que certa vez a amarrara a uma árvore, agora surgia fardado, servindo atrás do balcão da própria delegacia. Não estamos enfrentando apenas uma quadrilha, explicou Jonas Duarte, enquanto os veteranos abriam um mapa da cidade sobre a mesa da cozinha. É um sistema inteiro. Pontos estratégicos foram marcados, rotas de fuga riscadas, locais seguros destacados. A notícia de que ex-militares haviam chegado se espalhou por Riverstone como fogo em palha seca. Dona Gertrudes foi a primeira a bater a porta, carregando uma panela de caldo quente. É para quem nos protege, disse ela, com um sorriso firme apesar da idade. Em 2 dias, a casa dos Andrade se transformou em quartel improvisado. Elisa, usando sua experiência como enfermeira,
Passou a treinar 15 vizinhos em primeiros socorros e técnicas de estabilização de feridos. No quintal, Jonas e os veteranos se revezavam ensinando defesa pessoal. Não estamos formando um exército, explicava Elisa às mulheres reunidas na sala. Estamos formando uma comunidade que sabe se proteger. As noites ganharam outro ritmo. Grupos de vigília caminhavam em trios, celulares prontos para filmar qualquer abordagem suspeita. No improvisado centro comunitário na garagem de Paulo Soares, um advogado voluntário ensinava direitos básicos em caso de detenção. A tensão, porém, era palpável. Carros da polícia desaceleravam diante das casas dos envolvidos. Telefonemas anônimos com ameaças se tornaram rotina. Mas pela primeira vez, os moradores não se sentiam sozinhos. Eles têm armas e distintivos, murmurou um rapaz nervoso. Durante uma reunião, Elisa segurou a mão dele com firmeza. E nós temos algo mais poderoso. Uns aos outros. Isso eles nunca vão tirar. Foi então que um bilhete anônimo deslizado sob sua porta mudou tudo. Ao ler, seus dedos tremeram. Os Black Vultures planejavam destruir todas as provas, arquivos, gravações, documentos, jogando tudo no fundo da pedreira abandonada na noite seguinte. Precisamos agir rápido, disse Elisa, entregando o papel a Jonas. Ele assentiu. Mas seus olhos endureceram. O problema não é chegar lá, é saber quem está realmente do nosso lado. A enfermeira sabia. Riverstone havia virado um tabuleiro perigoso, cheio de peças infiltradas. Vizinhos que antes dividiam café agora desconfiavam uns dos outros. O medo soprava nos becos. Naquela tarde, Elisa reuniu poucos aliados no porão de Dona Gertrudes. A idosa servia chá enquanto observava rostos com atenção. Paulo Soares ainda usava o uniforme de sargento, arriscando tudo. A jornalista Ana Torres anotava detalhes discretamente. Já Natália Farias, com olheiras pesadas, evitava falar sobre o pai. Ninguém saberá o plano inteiro, decretou Elisa. Cada um só terá sua parte. Mensagens passaram a circular em códigos. Jonas estruturou um sistema de verificação dupla para cada informação recebida. Um erro significaria perder provas, ou vidas. Naquela noite, Elisa não conseguiu dormir. Sentada na varanda, girava um anel de emergência no dedo, lembrando-se do conselho da avó. Quando a verdade é sua única arma, proteja-a com a própria vida. No dia seguinte, celulares descartáveis vibraram com instruções codificadas. Carros foram posicionados, microcâmeras testadas e escondidas. O plano feito em fragmentos tomava forma. Ao cair da tarde, o pastor Mateus ofereceu uma prece silenciosa enquanto o grupo partia. Ninguém sabia quantos inimigos os esperavam na pedreira, só que precisavam chegar antes. Elisa guardou no bolso uma foto de Jonas. A cidade dormia, mas ela sabia. A noite seria longa e o amanhecer incerto. Sob a lua encoberta por nuvens, Elisa, Natália e o sargento Paulo se posicionaram na entrada da pedreira. Ao redor, um grupo pequeno de voluntários esperava em silêncio. O plano estava armado. Agora, cada respiração parecia anunciar que algo inevitável se aproximava. Cada detalhe havia sido revisado ao extremo para que nada desse errado. Todos com os celulares carregados, murmurou Elisa, ajustando o dispositivo no bolso do casaco. O som do cascalho estalando sob as botas ecoava no silêncio da pedreira. O cheiro de terra úmida se misturava ao odor metálico da água parada do lago. O sargento Paulo Soares posicionou 3 voluntários em pontos estratégicos, garantindo visão completa da área. Lembrem-se, nada de heroísmo hoje. Apenas registrem tudo, orientou sua voz firme, denunciando décadas de experiência. Natália, com as mãos trêmulas, não vacilava por medo, mas pela certeza de estar prestes a testemunhar a queda do próprio pai. Eles vão entrar por aquele acesso, apontou, conhecendo cada protocolo da construtora da família. O silêncio foi interrompido pelo ronco distante de motores. 3 caminhões despontaram na curva, faróis cortando a noite como lâminas. O coração de Elisa disparou.
Aquele era o momento decisivo. Agora, murmurou, ativando a transmissão ao vivo. Sua voz, baixa mas firme, ecoava carregada da força de quem já havia sido silenciada antes. Estamos presenciando a destruição de provas pela quadrilha Black Vultures. Com apoio de autoridades locais, os caminhões pararam. Homens começaram a descarregar caixas, pastas e equipamentos. Documentos eram empilhados à beira do lago, outros triturados em máquinas portáteis. Elisa narrava cada gesto, sua câmera revelando placas, rostos e ações em tempo real. O grupo permaneceu imóvel na vegetação, enquanto os números da transmissão explodiam. Centenas, depois milhares, acompanhando ao vivo. Comentários indignados surgiam em cascata. A verdade, sufocada por anos, espalhava-se como fogo em capim seco. De repente, o inesperado. Luzes vermelhas e azuis cortaram a escuridão. Sirenes ecoaram. Homens emergiram de todos os lados. Polícia Federal! Ninguém se mova, mãos à vista. Elisa encarou Paulo, que respondeu com um sorriso contido. O sargento tinha contatos além do imaginado. O que começara como um ato desesperado de resistência, agora se tornava uma operação oficial. Sob a luz das estrelas de Riverstone, empresários, policiais e criminosos eram algemados. A cidade inteira assistia em choque. Elisa permaneceu firme, seus olhos refletindo a força coletiva que sustentava aquela luta. Quando Roberto Farias, o empresário que comprara a cidade no silêncio da corrupção, passou algemado, ela o encarou sem desviar. Riverstone agora pertence a quem tem coragem, declarou em voz clara. Ele baixou os olhos, vencido não apenas pela lei, mas pela vergonha pública. Natália, sua filha, chorava à distância. Não pelo homem que perdia poder, mas pela escolha que finalmente a libertava da sombra paterna. Semanas depois, o Tribunal da Comarca tornou-se palco da atenção nacional. Câmeras transmitiam cada depoimento, cada prova apresentada. O promotor, armado com os arquivos de Natália e as gravações resgatadas, desmontava peça por peça o esquema que sufocara a cidade. Jonas Duarte assistia diariamente. O ex-militar, que já conhecera guerras em terras estrangeiras, agora presenciava uma batalha diferente, feita de documentos, palavras e coragem civil. Eles querem acordo rápido, confidenciou o promotor durante um intervalo. Penas reduzidas em troca de confissões completas. Elisa negou com firmeza antes mesmo que ele terminasse. Sem reparação às vítimas, não existe acordo. Cada família ameaçada, cada negócio destruído, cada vida marcada pelo medo merece mais do que justiça simbólica. Do lado de fora, o pastor Mateus organizava vigílias que pareciam mais protestos de fé do que simples orações. Dona Gertrudes, que um dia tremia ao registrar um crime, agora depunha com voz firme, inspirando outros idosos a fazer o mesmo. E o sargento Paulo, o homem que ousara romper o silêncio, entregava provas internas que só poderiam vir de quem conhecia o sistema por dentro. Naquela mesma semana, Nádia Costa retornou discretamente a Red Creek. Não havia câmeras esperando por ela, nem multidões. A jovem caminhava sozinha pelo Freedom Grove, sentindo a brisa leve balançar as folhas recém-nascidas. O peso de seu sobrenome ainda a acompanhava, mas o silêncio daquele bosque parecia lhe oferecer um tipo de absolvição. Ela se ajoelhou diante do ipê amarelo, plantado por Maia e Caleb, e encostou a palma da mão na terra úmida. Pai, eu não herdei seus negócios. Herdei suas consequências, murmurou, a voz quase dissolvida pelo canto dos pássaros. Ao erguer o olhar, viu crianças correndo e rindo entre as trilhas. Uma delas parou diante dela e apontou para a placa ao lado da árvore. Essa aqui é sua? Perguntou com inocência. Nádia sorriu de leve, engolindo o nó na garganta. Não. Mas eu espero que um dia seja. Do outro lado da cidade, o julgamento ainda reverberava. Nos corredores da comarca, promotores e defensores citavam o caso Red Creek como referência de resistência comunitária.
Sargento Paulo Souza, que havia testemunhado contra antigos colegas, tornara-se um símbolo doloroso, mas necessário. Sua vida pessoal seguia marcada por ameaças, mas a cada patrulha noturna, moradores acenavam para ele com respeito, algo que ele jamais havia experimentado em décadas de serviço. Maia Oliveira, agora convidada para palestrar em universidades e encontros de direitos humanos, permanecia firme, recusava qualquer título de heroína. Eu apenas não aceitei calar, dizia em entrevistas. Mesmo assim, sua imagem se tornara um ícone, estandarte de mulheres que, ao redor do país, enfrentavam o peso do silêncio imposto. O trauma ainda estava presente, mas não reinava mais. Red Creek não esquecia, aprendia. Cada cicatriz da cidade era transformada em semente de mudança. Nádia Costa, agora conhecida não como a filha do empresário corrupto, mas como advogada de direitos humanos, inaugurava sua própria história em uma sala simples no centro. A mesa de madeira marcada pelo tempo contrastava com a grandiosidade do sobrenome que carregava. Porém, naquele espaço, o poder não vinha de herança, mas da coragem de defender os que nunca tiveram voz. Escolher o lado certo da história não é confortável, mas é necessário, dizia em uma palestra para jovens estudantes de direito. Muitos a olhavam com admiração, outros com incredulidade, mas em todos despertava algo. A dúvida se também poderiam romper com as correntes invisíveis de privilégios herdados. Enquanto isso, o sargento Paulo Souza, promovido a comandante de batalhão, comandava o programa Polícia com o Povo. Rondas a pé, assembleias comunitárias, cursos de direitos humanos. Os corredores da nova delegacia já não exibiam cartazes de procurados, mas sim murais com fotos de reuniões e conquistas da comunidade. Cada turno é uma chance de fazer diferente, repetia Paulo. E sua voz ecoava entre recrutas que antes jamais ouviriam algo assim de um superior. Ana Martins, com sua escrita firme, continuava a transformar processos jurídicos em histórias de pessoas. Seus artigos sobre os projetos de Paulo eram lidos em todo o país, e ela oferecia suporte jurídico junto ao escritório de Nádia. Ao lado delas, Maia Oliveira e Caleb Duarte reforçavam o elo entre sobrevivência e esperança. Juntos, formavam o núcleo que moldava a nova Red Creek. Até mesmo Dona Lucinda, agora com 73 anos, se tornara símbolo dessa reconstrução. Seu colete laranja de vigilante comunitária chamava a atenção pelas ruas. O cajado batendo no chão acompanhava sua ronda firme. Bom dia, minha filha. Tudo em paz por aqui? Perguntava a cada comerciante. A mesma mulher que tremera diante de um celular, gravando a violência, agora liderava um grupo de idosos que patrulhava a cidade com celulares carregados e olhos atentos. As ruas, antes marcadas pelo medo, voltaram a ecoar com música. Na primeira grande festa comunitária, mesas cobertas por toalhas coloridas tomaram a avenida principal. O cheiro de café fresco, milho assado e churrasco se misturava ao som de risadas e canções gospel que saíam dos alto-falantes em frente à igreja reconstruída. Crianças corriam livres, enquanto casais de todas as idades dançavam sob as luzes improvisadas. De um banco na praça, Maia observava. Os olhos marejados refletiam cada abraço, cada sorriso, cada detalhe que curava não só a cidade, mas a si mesma. Precisamos lembrar para não repetir, disse Ana, sentando-se ao seu lado, caderno no colo, registrando cada gesto como se fosse eternidade. No centro da praça, o Memorial da Resistência brilhava sob a luz suave dos postes. Não celebrava a violência, mas honrava a coragem de resistir. E a cada nova conquista coletiva, a aprovação de uma lei local, a inauguração do Centro de Apoio às Vítimas, a formatura da primeira turma de defensores comunitários, uma placa era adicionada ao monumento. O trauma ainda estava ali, mas transformado. Red Creek já não era a cidade silenciada pela opressão,
mas um território que aprendeu a reescrever sua própria história, com coragem, memória e esperança. Meses depois, o Freedom Grove recebeu sua cerimônia mais simbólica. No centro do bosque, uma escultura foi inaugurada, 2 mãos entrelaçadas erguendo uma tocha. Na base, gravadas em metal, as palavras: "Aqui a verdade floresceu". Maia, Paulo, Joaquim, Lucinda, Ana e até Nádia estavam presentes. Cada um em silêncio diante da chama eterna que fora acesa ao pé da escultura. Não havia discursos inflamados. Apenas a certeza de que Red Creek jamais voltaria a ser sufocada pela escuridão. Naquela noite, enquanto o vento espalhava pétalas amarelas pelo chão, Ana Martins escreveu em seu diário a frase que encerraria o epílogo de seu livro. O poder nunca esteve apenas nas armas, nem nas instituições, nem nas mãos dos poderosos. O poder estava e sempre estará em cada pessoa que decide não se calar diante da injustiça. E assim, Red Creek, uma cidade antes marcada pelo medo, tornava-se sinônimo de coragem. Não porque todos eram heróis, mas porque alguns ousaram dar o primeiro passo e os outros tiveram a coragem de segui-los. O trauma ainda existia, como uma cicatriz que lateja quando o tempo muda. Mas Red Creek aprendera a transformar luto em celebração, medo em vigilância amorosa e silêncio em música. Naquela tarde dourada, o sol se punha sobre a praça central, enquanto as luzes coloridas começavam a acender, refletindo nos rostos que, enfim, compreendiam o verdadeiro significado de comunidade. Maia Oliveira passava os dedos sobre a placa memorial recém-instalada. O bronze aquecido pelo sol parecia vibrar como um coração vivo, pulsando com a energia de tudo o que havia sido conquistado. Mas, para que nunca esqueçamos o preço da liberdade, lia em voz baixa a inscrição que eternizava não apenas a sua luta, mas a de toda a cidade. 3 anos haviam se passado desde o bosque. A enfermeira, antes vítima do silêncio e da violência, agora liderava o programa Mulheres em Movimento, reunindo jovens líderes no centro comunitário erguido no lugar da igreja destruída. Ali, ela ensinava que resistência verdadeira nasce da junção entre empatia, estratégia e amor incondicional pela coletividade. O medo só vence quando estamos sozinhos. Nossa força está na rede que construímos, dizia, enquanto servia café em canecas feitas por artesãos locais. Do outro lado da cidade, Caleb Duarte havia transformado uma loja abandonada em um centro de autodefesa comunitária. Suas aulas iam além dos golpes e posturas. Eram lições de confiança, dignidade e pertencimento. Não formamos guerreiros, formamos cidadãos que sabem seu valor, repetia a cada turma, diante de crianças, mulheres e idosos, que saíam dali mais erguidos que quando chegaram. Nas manhãs de domingo, Maia e Caleb caminhavam juntos pelo Freedom Grove, o bosque replantado, onde antes reinara o terror. Agora, entre árvores jovens e flores silvestres, ecoavam risadas de crianças, passos lentos de idosos e cantos comunitários. O pastor Joaquim, de barba branca e mãos firmes, organizava mutirões de plantio que se tornavam rituais de memória e renascimento. É verdade, Red Creek ainda carregava cicatrizes. Algumas casas tinham marcas de tiros. Certos diálogos ainda eram interrompidos por silêncios pesados. E o nome dos Reapers às vezes surgia como sussurro desconfortável. Mas o medo já não governava. As festas populares haviam voltado com força total, reunindo música, sabores e danças que celebravam a diversidade. Agora, motivo de orgulho. Ana Martins regressava sempre que podia, registrando em palavras a contínua evolução da cidade. Paulo Souza consolidava uma polícia que finalmente servia e protegia. Nádia Costa, antes herdeira de um império corrupto, agora se tornara advogada de direitos humanos respeitada, oferecendo voz aos que nunca a tiveram. No entardecer,
Maya e Caleb pararam de mãos dadas diante do horizonte alaranjado. O vento leve trazia o som das crianças no bosque e da música que preenchia a praça. Eles sabiam. Red Creek não era perfeita, mas estava viva, consciente, determinada a escrever cada nova página de sua história com a própria letra e jamais com o silêncio imposto pelos outros.